Boa tarde a todos, são 16 horas. Nós vamos dar início agora ao webinar do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, em parceria com o SEBRAE. A apresentação deste webinar será de Wagner Paludetto, ele é consultor financeiro do SEBRAE e vai tratar de temas relacionados à gestão e o impacto do coronavírus na gestão financeira dos cirurgiões dentistas. Apenas alguns avisos de ordem prática para todo mundo que está entrando aqui na sala, que já está na sala. No canto inferior do aplicativo que vocês estão usando, a janela do bate-papo, onde vocês poderão deixar perguntas ao longo da apresentação. Depois que o Wagner percorrer todos os slides e terminar a apresentação dele, nós vamos deixar uma média de 15 minutos para perguntas e respostas. Mas vocês podem e devem ir deixando essas perguntas ao longo da apresentação por escrito na janela de bate-papo, que nós vamos reunir todas as perguntas ao fim e tentar responder o máximo possível. E todo o conteúdo da apresentação será disponibilizado para todos vocês, para todos os inscritos do CROSP, tanto em vídeo quanto os arquivos de PowerPoint, Excel, que o Wagner abordar aqui nessa apresentação. Então, eu passo agora a palavra ao Wagner Paludetto, consultor financeiro do SEBRAE, e reforço que todos da audiência podem ir deixando dúvidas ao longo da apresentação por escrito na janela do bate-papo. Wagner, boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou habilitando aqui também a minha câmera. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, Wagner. Estão ouvindo? Legal. Estão recebendo a imagem já? A imagem ainda não. Tá. Então, eu estou colocando aqui. Eu vou colocar você como anfitrião para você conseguir colocar. Ah, tá bem. Pronto. Tá. Acho que agora dá. Isso. Ah, agora foi, né? Foi. Tá bem. Gente, então, boa tarde, né? Muito obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, profissionais cirurgiões dentistas, né? E eu vou falar um pouquinho do impacto do coronavírus na gestão financeira dos cirurgiões dentistas. Principalmente eu vou falar um pouquinho de fluxo de caixa, e eu quero trazer, né, nesse nosso bate-papo aqui, um panorama não só para os dentistas, né, mas para empresários, como está afetando a população e principalmente os negócios, né? Então, é isso que eu vou abordar aqui nesse nosso bate-papo, tá? Então, aqui, primeira coisa, né, que parece óbvio, mas a gente tem que ressaltar, tentar manter a calma. Nessa hora, é uma hora que é uma coisa diferente, né? Não vivemos isso e nunca, em nenhuma situação. Não conhecemos como que a gente tem que tem que agir, o que a gente tem que pensar. Então, é tentar realmente manter a calma, né? Agora é hora de tirar a emoção e colocar a razão para a gente trabalhar, olhando para o nosso negócio, para a nossa atividade profissional. Então, infelizmente, né? Isso atinge a todos, não é particular, é um desafio da humanidade. A gente está atravessando um momento inusitado, um momento único, mas é importante o seguinte, vai passar, né? Uma hora vai passar. Então a gente tem que trabalhar, realmente trabalhar, ter os cuidados, ter o olhar para essa parte do negócio, né? Da atividade profissional, agora, para atravessar esse momento turbulento e o pós-crise, não é verdade? A gente tem que ter esse olhar. Então, primeiro, né, não é interessante para ninguém, seja empresário, profissionais, os pacientes, os clientes, fornecedores, banco, para a sociedade como um todo, que a clínica, o consultório, que a atividade cesse, né? Então, a gente tem que, e eu vou falar bastante disso, né, de trabalhar com essa emoção e prioridades, né? Então, é isso que eu quero trazer para vocês, para a gente depois trocar uma ideia, bater um papo aí bem nesse ponto,
né, de prioridade, por que eu tenho que priorizar, como que eu conduzo aqui a minha atividade profissional. Vou comentar um pouquinho também da parte pessoal, que a gente não pode deixar de fora, né? As coisas andam juntas aqui, tá? Primeiro, faça um levantamento de todas as contas que você tem a receber, que você tem a pagar. Pô, Wagner, mas eu já tenho isso mais ou menos, eu já pego um papel, né? Eu tenho isso anotado num caderno. Então, faça isso novamente, tá? Faça um levantamento das contas, todas elas que tem a pagar. A gente não entra aqui se, pô, eu vou pagar isso ou não vou conseguir pagar. Mas a gente tem um olhar, agora a gente está começando abril, tem um olhar de tudo que eu tenho para pagar. Seja os boletos para os meus fornecedores, seja as minhas contas de consumo de água, luz, telefone, internet, aluguel, impostos, contribuições, salários, né? E a mesma coisa para as despesas pessoais, tá? Então, eu costumo falar bem assim, vamos separar. Pô, deixa eu enxergar lá no meu consultório, na clínica, o que eu tenho, né, de contas, de gastos e despesas, e nas minhas despesas pessoais. Quais são elas, as suas respectivas datas de vencimento, qual que é, na verdade, a gente tem um olhar para o que a gente tem para enfrentar, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou nessa questão tanto do consultório como da sua vida particular, tá joia? E depois, fazer um levantamento também das contas que nós temos a receber, né? O que eu tenho a receber? Poxa, é claro, né? A gente tem em março, nós entramos nessa situação bem peculiar, então a gente teve, né? Janeiro, fevereiro de movimento, então identificar, né? Da mesma forma das contas a pagar, a mesma forma fazer o levantamento das contas que eu tenho a receber. Deixa eu olhar se eu tenho parcelas de venda feita a crédito, valor parcelado de paciente. Às vezes a gente tem, né? Vocês profissionais tem esses clientes que não pagam via cartão de crédito ou cheque, vão lá e dão valor mensal. Então, fazer um levantamento de todos esses valores que estão espalhados aí no futuro, que tem para previsão de recebimento. Faça um levantamento disso, né? Se tiver reserva financeira, cheque pré-datados, enfim. Primeiro grande passo importante. Então, eu enxergar mas eu vou fazer isso nessa situação que eu não sei o futuro? Sim, nessa situação que a gente não tem o olhar do futuro. Mas vamos olhar tudo que eu tenho de contas a pagar, tudo que eu tenho de contas a receber e identificar, né? Identificar essa relação, tá? De contas a pagar, de contas a receber. Fazer um detalhamento, tá? Então, qual que é a minha sugestão, qual que é a minha dica para isso? Seja num caderno, numa planilha em Excel, num software que tiver, um software ali da próprio, né, para a atividade, mas façam isso. E todas as despesas, todas, coloquem, que sejam R$ 50, coloquem todas essas despesas lá. Tanto que a gente tem a pagar como tem a receber. Legal, eu já tenho uma visão dessa relação pagar e receber, né? Depois, e não menos importante, viu? E depois a gente pode trocar uma ideia bem abrangente sobre isso. Não misture as finanças pessoais com a do consultório, com a da clínica, né? E vale a regra de elencar todas essas despesas, gastos, priorizar. Porque agora, pessoal, teremos, Wagner, eu tenho aqui despesas, elas são importantes. Sim, todos os gastos, todos os pagamentos, eles são importantes. Mas, nesse momento, nós temos que priorizar quais são mais importantes e quais serão menos importantes, né? Então, a gente tem que ter essa prioridade e conseguir enxergar isso, né? E aqui cabe também uma dica. Analise com bastante critério a real necessidade dessa conta, dessa despesa, desse gasto, né? Se vale mesmo tê-la aí no seu dia a dia, se essa despesa, se esse gasto, ele não pode ser diminuído ou efetivamente extinguido, né? Então, em qualquer situação, a recomendação ela cabe, principalmente agora, não é? Principalmente agora, nesse momento de incertezas aí. Então, legal. Eu, então,
essa situação de não misturar as despesas pessoais com a do consultório da clínica, ela vale em qualquer momento e principalmente agora, né? Como que a gente faz isso? Pô, legal, né? Eu tenho essa visão, eu já faço essa separação aí, eu tenho lá o que é do consultório, da clínica, eu tenho o que é meu, eu separo um valor e eu pago, tudo ótimo. Que ferramenta que eu coloco, né, e eu acho ele de extrema importância, ele é fundamental nesse planejamento, é o fluxo de caixa, né? Então, colocar o fluxo de caixa aí para trabalhar, né, para trabalhar para vocês. E o fluxo de caixa, pessoal, ele cabe também. Ele pode ser aí ele pode ser uma planilha em Excel, pode ser um software, pode ser registrado, né, num caderno. O que eu quero colocar em relação ao fluxo de caixa, primeiro, separem todas as despesas que vocês tiverem, né? É, todas essas despesas com a sua respectiva data de vencimento, né? Respeitando principalmente por quando que esse valor que eu tenho para pagar, quando que é essa data de pagamento, sem olhar agora, nesse momento, se isso vai ser pago ou não vai ser pago, tá? Mas montar nesse fluxo de caixa é, todas as despesas, elencar todas essas despesas, né, que eu tenho as despesas e as entradas também, né, as duas coisas ali para a gente ter um olhar. E cada uma na sua respectiva data, tá? De vencimento, de pagamento, de recebimento. Então, pô, Wagner, eu tenho meu aluguel, hoje nós estamos aí no dia 3, o meu aluguel vence dia 20. Coloco lá dia 20. Né? Eu tenho para receber lá do meu paciente, o Wagner, né, R$ 1.000 dia 10. Vamos colocar esse valor, tá? Fazendo isso, a gente tem um olhar, né, do que eu tenho possibilidade de entrada e possibilidade de saída. Nos ajuda, né, ajudará muito a gente enxergar qual é a previsibilidade de receber ou não aquele valor, tá? E você tem tudo isso na sua mão, né? Você tem um olhar ali, por essa semana aqui eu tenho uma previsão de entrada, eu tenho uma previsão de saída, e eu tenho, e aí eu vou voltar lá na prioridade. Wagner, legal, isso aí é muito bacana, dá para eu fazer, é uma ferramenta que eu já faço, né? Que eu já faço uso dela. Mas você falou do aluguel, não vou conseguir pagar o aluguel. Então, aí entra essa situação, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso, mas entra essa situação de priorização, né, prioridade em determinadas contas, determinadas despesas e renegociação. Né? A gente tem que estar muito aberto a isso. Tá? Então, voltando aqui no fluxo de caixa, eu vou me estender um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Façam esse fluxo de caixa, façam amplo uso dele. Tá? Fala assim, pô, Wagner, mas isso é muito difícil, consome muito meu dia. O fluxo de caixa, eu considero ela uma das ferramentas mais importantes que nós temos em finanças, né, para controle financeiro. O fluxo de caixa ele pode ser aplicado na vida pessoal, no meu dia a dia, como ele pode ser estendido, né, e aliás muito bem utilizado para as despesas da empresa, tá? Da empresa, do consultório, da clínica, né? Porque as duas coisas elas caminham juntos também. Na verdade, as coisas não podem ser desvinculadas, né? A gente tem que fazer uma separação, mas elas estão ali caminhando em paralelo. Então, esse fluxo de caixa, eu tenho, né, e vou disponibilizar depois para vocês, uma planilha desse fluxo de caixa que eu acho que já você fala assim, Wagner, mas eu não tenho muito hábito de fazer o controle financeiro, então aqui já está um começo, tá? Já tem uma situação para vocês colocarem todas essas contas, todas as entradas, as saídas e uma ferramenta para a gente enxergar como que eu recebo dinheiro, como que eu pago, quando eu pago, por que que eu pago, né? Para quem eu pago e quando, tá bom? Então, legal. Então, depois, ao final aqui eu vou colocar um link da, do portal do Sebrae, que vocês podem acessar e baixar essa planilha, tá? Outra coisa, eu falei das negociações, né? E também aqui, antecipe-se, né? A gente já está aí desde o dia
16 de março, né? Já houve desde o começo de março as notícias sobre o coronavírus, tal. Por exemplo, aqui no Sebrae, nós ficamos realmente fechados, né? Foi todo mundo para home no dia 13, no dia 13 de março. Já no dia, eu estou colocando, já no dia, não, fomos no dia 18. Já no dia 13, já começamos a ouvir mais fortemente sobre isso, tal. Então, verifiquem isso, verifiquem essa negociação, tá? Verifique lá com os seus fornecedores, com seus parceiros, né? Com os fornecedores, comece já a negociar. Eu estou falando de prazo, porque a gente já tem aí já 15, 20 dias dessa situação e, na verdade, a gente não pode ficar esperando. Né? Então, façam uma análise desses seus parceiros de negócio, desses fornecedores, identifique qual deles, né, ou quais poderão te ajudar a segurar essa onda desse momento, né, que estarão ali juntos com você. Quais desses fornecedores eles têm um risco aí de fazer um protesto, de protestar, né, o pagamento, alguma coisa assim. Porque também você já vai se precavendo, já vai se preparando para isso. Né? Eu acho que é muito interessante sempre manter um contato. Sempre manter um contato com esses fornecedores, com os parceiros e posicionando. Fala, olha, a situação é essa, né? Então vamos esperar um pouquinho. Porque, na verdade, né, gente, a cada dia nós temos uma notícia diferente. Né? O que estava valendo semana passada, hoje já não vale, na segunda-feira agora pode ser que venham outras informações. Tá? Dentro dessa situação aqui, avalie os riscos do atraso de pagamento para cada uma das contas que você tiver. Eu me refiro assim, a risco da operação, pô, se eu não pagar, e aí vem bem ao encontro lá da prioridade, né? Pô, Wagner, se eu não pagar essa conta aqui, essa despesa aqui, a minha operação, o meu dia a dia, ele não vai fluir. Né? Então, a gente já começa também a entender o que eu tenho que priorizar. Pô, eu tenho que priorizar o que vai permitir com que eu desempenhe minha atividade. Né? Lá junto à clínica, junto ao meu consultório, qual que é a menor incidência, por exemplo, de juros. Então, eu falo aqui a seguir da conta de consumo, é isso. Poxa, a conta de consumo, ela geralmente tem um valor menor, né? Tem um valor menor de juros, e dá para a gente aguentar um pouquinho. Então, se eu tiver que escolher alguma despesa, alguma conta para pagar, eu vou deixando lá, vou negociando com a com a prestadora com a fornecedora de energia, por exemplo, não vou pagar esse mês, pago outro e eu vou priorizando. O que a gente precisa agora, né, é a gente ganhar um fôlego no nosso caixa, tá? Um respiro ali no dinheiro que a gente tem no dia a dia para priorizar esses pagamentos aí que são essenciais, que são vitais, e tempo. O que a gente puder jogar um pouquinho para frente, né, pulverizar mais aí datas futuras, é isso que a gente vai fazer, tá? E aí eu coloco, né? Cuidado também, porque essa regra pode mudar a qualquer momento. A gente tem que viver o dia a dia, tá? Então tem que acompanhar muito aí o que o governo, né, o que os órgãos eles trazem, o que o governo estadual, municipal, federal, o que é a ordem do dia, tá? Eu coloco aqui também para a gente ficar atento a essas políticas econômicas do governo. Aqui houve a medida provisória lá 927 que trata principalmente de férias, né, antecipar férias, o fundo de garantia. Agora tem a medida provisória 936, que trata da suspensão dos salários, né, porque na 927 ficou muito aberto isso, né, e não tinha a gente não tinha uma visão clara sobre isso. Agora, nessa 936, tem uma visão um pouquinho melhor. Então, nessa parte jurídica, a minha recomendação qual é? Fazer uma análise, outra vez, né? O fluxo de caixa lá, ele pode ajudar nesse planejamento financeiro, né? Junto com essa parte jurídica aqui, poxa, se eu usar lá, né, a medida provisória 936 ou 927, eu vou ter um fôlego no meu caixa, então o fluxo de caixa ele permite essa visão também. Então,
junto lá ao seu contador, ou você fala assim, Wagner, eu precisaria conversar com o jurídico, com o advogado. Marquem uma consultoria jurídica, né? O Sebrae tem esse serviço, tá? É uma opção, né? Uma opção. O Sebrae tem esse serviço, conversem conosco, marquem aqui pela central de atendimento uma consultoria jurídica para detalhar um pouquinho melhor o impacto, né, a utilização, como que funciona, pô, como que eu posso usar essas medidas aí de uma forma que eu tenha aqui um resultado legal na empresa, tá legal? Então isso aparece, por exemplo, né, gente, hoje, hoje dia 3, né? Até semana passada, não, até segunda-feira, nós tínhamos uma informação, eu digo nós aqui, o Sebrae, tinha uma informação sobre todas essas linhas de crédito, de financiamentos e tal, que nós estamos vendo pelos jornais, né? Hoje nós já recebemos uma atualização. Então, é uma outra situação também que a gente precisa acompanhar muito de perto, né? Verificar quais linhas de crédito o mercado disponibiliza. Então, existem várias linhas de crédito, né, que estão aí no mercado. Analisem. E eu quero até fazer uma ressalva aqui para vocês. Eu, no dia a dia aqui, eu estou conversando com muitos empresários, principalmente sobre isso, sobre linhas de créditos, né? E eles abordam sempre a mim, ó, Wagner. Pô, eu estou vendo lá as notícias, né? A gente está vendo que foram 20 milhões, foram 50 milhões, o BNDES tem uma linha, aqui o governo tem uma linha, e aí? Cadê? Quando eu entro em contato com o banco, eu não encontro isso. E é verdade, né? E é verdade isso. Então, a gente tem ainda, né? A gente tem essas informações, nós temos essas informações que estão sendo disponibilizadas, essas linhas de créditos, mas nós não temos informações ainda concretas de como isso será operacionalizado. Não temos, né? Eu não tenho, o Sebrae não tem ainda, por exemplo, me refiro ao que o governador falou, né, recentemente, essa semana aqui, ainda nós não temos ainda formatado. Vão acontecer? Acontecerão. Sem dúvida acontecerão. Mas ainda nós não temos isso concreto. Por que eu estou ressaltando isso? Porque nas conversas que eu tenho aqui no dia a dia, as pessoas me falam assim, Wagner, eu liguei para o meu banco e a pessoa não sabe de nada. Infelizmente, por enquanto, estamos assim mesmo. Tá? Estamos assim, os bancos eles não têm ainda uma posição, né? Não tem uma coisa fechada. Tem algumas opções que nós estamos encontrando já. Por exemplo, tem aí os bancos, né? Os bancos privados, os bancos, a Caixa Econômica, eles têm uma linha de crédito mais voltada para essa situação do coronavírus. Tem uma agência de fomento aqui do estado de São Paulo, que é a Desenvolve SP, que também tem uma linha específica para esse momento coronavírus. Então, dei uma olhada também na junto ao conselho, né? Se tem alguma coisa que possa ajudar, converse conosco do Sebrae, porque as coisas mudam. Pode ser que semana que vem tenhamos aí informações diferentes. Então, fiquem bem atentos a isso. Tá bom, gente? Fiquem bem atentos a essas informações aí de linha de crédito, porque eu até coloco aqui, ó, a linha de crédito, Wagner, a linha de crédito funciona. Pô, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, sim. Só que é importantíssimo ressaltar, em hipótese alguma, saia tomando crédito no desespero, né? Sem um planejamento, sem a gente entender de fato quanto é necessário, se eu preciso realmente, porque pode ser ali com essas ações que eu coloquei anteriormente, por redução de custos, renegociação, né, de espaço, de imóvel, colocar funcionários, utilizar ali as medidas provisórias, pode ser que de repente a gente passe apertado, mas passe por isso sem precisar do crédito. Mas tem as opções do crédito. Então, eu faço essa ressalva do crédito no desespero, porque uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça, né? Falar, eu vou pegar dinheiro emprestado. Toma cuidado com isso, né? Porque o crédito ele pode, às vezes, não ser a salvação da pátria. Às vezes, um crédito ele pode até inviabilizar
uma empresa, né, uma atividade, e por ser tomada assim às pressas, tá? Sem um planejamento adequado. Você fala assim, legal, né? Tá bom. E quem me ajuda nesse planejamento? Outra vez, viu, pessoal? Entre em contato aqui com o Sebrae, né? Ligue lá no 0800 570 0800, agende uma consultoria financeira, ou os consultores aqui do Sebrae, nós estamos à disposição aí para ajudar nessa parte, né? Como eu falei para vocês, nós aqui essa semana dos consultores, nós conversamos quase com todos os dias, né, com os clientes sobre isso, sobre linhas de crédito, como que está funcionando, se já chegou na ponta, se não chegou, as dúvidas são várias sobre isso mesmo, tá? E essa, eu acho que é muito importante esse planejamento, tá? Outra coisa aqui, ó, prioridade, né? Priorizem as contas a pagar, priorizem, tenham um olhar bem assim, bem racional, né, sobre o que a ação a ser tomada hoje. Porque talvez, muito provavelmente, na verdade, você vai ser pressionado de todos os lados. É uma pressão em casa, é uma pressão do dono do imóvel, é uma pressão do funcionário, do paciente que, olha, Wagner, não tenho dinheiro para te pagar. Então, isso a gente precisa estar bem tranquilo para as tomadas de decisões, né, que serão várias e difíceis, tá? Seja flexível, esteja aberto para negociação. As pessoas, elas também estão atravessando esse momento, claro, né? Então estão nervosas, irritadas. E eu pego um exemplo dessa semana, inclusive, que eu conversei com um cliente aqui. Ele falou assim para mim, pô, Wagner, eu tenho aqui o imóvel, tenho aqui um tempão que eu estou aqui no imóvel, e eu fui negociar e o dono do imóvel não deu nem bola para mim. Eu falei para ele, olha, você fez o certo, né? Foi lá, tentou negociar, a gente brinca entre aspas aqui, renegocie, renegocie, renegocie e renegocie. Esteja sempre aberto a isso, né? Eu falo assim, é provável que realmente ele não consiga te dar uma carência, não consiga parcelar o seu aluguel, alguma coisa assim, porque também ele está atravessando essa situação, né? Ele também não tem, ele depende desse valor que você vai pagar. Então, é isso, poxa, eu tentei ali, não deu, deixa eu tentar um outro tipo de negociação, tá? E façam isso, tomem isso como, essa eu acho que pode ser uma regra para a gente atravessar esse momento. As regras, elas mudam o tempo todo, né? Então, o planejamento que foi feito em fevereiro, que foi feito em março, que será feito agora, ele vai sofrer várias alterações, tá? Mas, pelo menos, né, vocês profissionais têm uma linha condutória. Pô, é por aqui que eu vou, né? Eu vou me guiar por isso aqui. Vai ter lá alguns atalhos, eu vou ter que tomar algumas decisões ali no meio do caminho, com certeza isso acontecerá. Mas se a gente tem aí traça um caminho a ser seguido, pensa num plano de ação, né? A gente consegue passar com menos dano possível sobre essas situações. E pensem também nesse plano de recuperação pós-crise, né? Já desenhe quais ações vocês tomarão para retomar as vendas, o relacionamento com esses pacientes. Volte ao jogo com energia. Na verdade, pessoal, eu acho que isso é muito importante, porque principalmente vocês ali que têm um contato, né, muito íntimo com esse paciente, eu acho que nessa hora também se mostrar ali ao lado dele, né, procure as pessoas. Eu percebo isso claramente, depois eu quero até ouvir a opinião de vocês. Eu percebo claramente que as pessoas, elas estão precisando até de um abraço virtual, né? De um caminho, de uma palavra, porque está todo mundo muito assim, pô, será que é só comigo que está acontecendo isso? A gente conversando, eu conversando aqui com clientes sobre linha de crédito, pô, Wagner, o gerente nem quis falar comigo, ele falou que ele não sabe de nada, eu falei, mas é isso mesmo, né? A situação tá complicada desse grau mesmo. Ele falou, pô, legal, pensei que fosse só comigo, né? Não, é uma coisa que está atingindo todo mundo.
né? A mudança ela é constante e a gente precisa realmente se manter. Volto lá no começo, né? Se manter calmo, se trabalhar com a razão, né? Trabalhar principalmente com a razão nesse momento, priorizar e não esquecer, né? Dessas, de ter na mão, de ter um olhar muito claro, pô, do que eu tenho, né? O que eu tenho para pagar, como que o meu caixa ele está constituído, o que vai faltar para pagar, né? O que eu tenho que priorizar, o que eu tenho que jogar para frente. E pessoal, às vezes, né? E acontecerá isso. Tem situações que não dá para pagar. E vai ser isso mesmo. Olha, Wagner, agora eu não tenho como te pagar, né? Você vai esperar, tá? Vocês já devem ter ouvido isso, né? Alguns pacientes falam assim, olha, doutor, agora não tenho condições. Espera um pouquinho, espera melhorar. E aí vai uma cadeia. Na verdade, a gente tem que estar preparado para isso, né? Importantíssimo aqui, ó. Cuide de você, cuide das pessoas, tá? Tem aí desenvolvido um senso de urgência, né? Em alguns momentos, recuar e aguardar é a melhor coisa a fazer, né? Então, eu costumo falar muito assim, pô, eu tenho aqui 10 coisas para eu fazer, né, que estão aqui que eu tenho que fazer agora. Então, eu tenho possibilidade de fazer 3, tenho possibilidade de fazer 5. Eu tenho que ter esse senso de urgência e esse olhar para a prioridade. E eu vou fazer isso, né? É uma situação agora, principalmente agora, da gente olhar, né, para dentro, olhar para a nossa administração, para o nosso jeito de fazer as coisas, né? Pô, se dá para pensar em algumas alternativas, porque eu acho muito importante, né? Claro que a gente está vivendo esse momento, mas ter um plano de ação para pós essa situação. Pô, e quando acabar, vai continuar, né? Vai continuar fazendo como? Como esse contato, como a administração, como a gestão do tempo, da vida pessoal, né? Eu como gestor da minha vida profissional, como que eu vou atuar? Né? Eu acho que forçosamente nós estamos sendo levados a pensar isso, né? Pensar, pô, eu estava fazendo daquela maneira, é a maneira que eu vou continuar fazendo, eu vou fazer diferente, né? Eu converso bastante, eu trabalho no escritório regional do Tatuapé, né? Então nós temos lá um grupo de dentistas, né? Nós temos uma trilha, toda ela desenvolvida para os profissionais, para os dentistas, da parte de gestão. Então entra lá a parte de gestão financeira, a parte de marketing, a parte de planejamento, tudo, né? E, e é muito interessante porque nos meus atendimentos também, nos meus atendimentos pontuais, assim, com cirurgiões dentistas, né, profissionais liberais também, né, de uma maneira geral, a situação é bem assim, Wagner, olha, eu sou muito bom, né, eu tenho um conhecimento técnico muito legal, eu estou na minha zona de conforto ali, né, agora, pô, essa parte administrativa, essa parte desse olhar de relacionamento com o cliente e tal, o que eu faço? Não é? Eu acho que esse é um momento também que, embora a gente viva, né, várias incertezas, mas que a gente também tem que se preparar, na verdade, se preparar, se reciclar e fazer melhor, tá joia? Então eu coloquei aqui, ó, a planilha de fluxo de caixa. Essa planilha depois eu posso disponibilizar para vocês também por e-mail, né? Eu encaminho aqui para o Tiago e ele dispara para vocês, ou vocês acessam o site aqui e coloquem em prática. Contem conosco, né? Contem conosco. Eu coloquei o telefone aqui da central, o 0800 570 0800. Então, liguem, marquem, né? Uma consultoria. Nós temos aí consultoria de finanças, consultoria de marketing, consultoria jurídica. Troquem ideias, né? Às vezes a gente percebe que existem muitas situações que o empresário e vocês, né, que tem que fazer a gestão aí da clínica, do consultório, ficam muito sozinhos.
né? E tomada de decisão, você fala assim, pô, isso aqui que eu estou fazendo agora, tá certo, tá errado, qual que vai ser o peso lá na frente, isso vai ser positivo, essas dúvidas, né? Imagino que isso permeie vocês aí muita parte do tempo. Então, às vezes, trocando uma ideia com a gente, é legal, né? Pô, porque troca uma ideia com uma pessoa que é neutra, mas que pode colocar alguma ideia, falar assim, olha, eu tenho uma visão assim, né? Eu conversei com um profissional que fez essa ação, então a gente vai desenvolvendo, né? Vai desenvolvendo, vai trocando boas práticas. Eu acho que isso é de grande valia, tá? Gente, olha, eu agradeço bastante aí o convite. Eu vou ficar, eu Thiago aqui, viu, Thiago? Vou ficar aberto para Certo. a gente trocar uma ideia, né? Eu acho que Claro. mais aí, bastante gente deve querer conversar, falar algumas coisas, perguntar algumas coisas. Então vamos fazer isso Temos, agora aqui, e a gente realmente, bater um Wagner, papo. foi muito interessante o conteúdo. Primeiro, eu queria agradecer a sua disponibilidade, o material que você preparou aqui para os profissionais da odontologia de São Paulo. Foram muitas dúvidas, a gente está com mais de 500 pessoas na sala nesse Que momento. legal, nossa, muito bacana. Eu fui reunindo algumas dúvidas que foram se repetindo para a Tá, gente direcionar a discussão aqui nesse segundo momento do webinar. Uma que tá. se repete, que a Denise Nogueira, por exemplo, perguntou, e outras pessoas também perguntaram, para que você falasse um pouco mais sobre quais as despesas devemos priorizar nesse momento. Tá. Não, legal. Denise, obrigado, né? Obrigado você, obrigado aos demais pela pergunta. Eu coloco assim, eu tenho isso bem claro, né? Todas as despesas, elas são importantes, sem dúvida nenhuma. E nós temos como isso já incutido, pô, eu preciso pagar, não é? Esse geralmente é o nosso pensamento. Não, mas eu não vou deixar de pagar o Wagner porque eu preciso pagar. E a gente já foi criado para isso. Mas eu coloco assim, por que eu vou priorizar? A prioridade agora, né? Vamos falar desse momento atual. É a gente enxergar o que eu preciso lá, dentre 10 coisas que eu tenho para pagar, quais dessas 10 aqui que são essenciais para esse momento, né? Para não inviabilizar o meu negócio, tá? A minha atividade. Quais são essas? Então, é, é isso que eu vou ter que priorizar. Pô, se de repente, é que cada situação é uma, né? Mas vamos colocar assim, Wagner, a minha prioridade aqui é pagar a minha assistente, né? Eu vou pagar o meu aluguel. Então é isso. Então eu vou separar um valor e eu vou priorizar essa despesa que seja fundamental para a minha atividade, tá? É isso. Por exemplo, hoje, Wagner, falar assim, Wagner, eu falaria para vocês, qual que é o que eu não posso deixar de pagar? A internet, né? Porque o meu trabalho todo está sendo por esse canal. Na verdade, essa hoje seria uma prioridade. Pode ser que daqui a um mês já não seja mais, na verdade? Então é isso. Então, tem um olhar para isso. Quando a gente elenca todos os nossos gastos, né? A gente começa a perceber realmente, falar assim, pô, será que isso aqui eu preciso mesmo? Né? E outras coisas, você fala assim, não, se eu não pagar isso aqui, não tem jeito, cara. Não vai dar para continuar o negócio. Tá bom? Bacana, Wagner. Acho que ficou bem claro. Dando continuidade aqui nas dúvidas, só queria lembrar a todos para ficarem tranquilos, que todo o conteúdo do webinar, apresentação, planilha de fluxo de caixa, vai ser enviado para todo mundo do CROSP. Já coloquei alguns links aqui na janela de bate-papo, inclusive da planilha do fluxo de caixa, que gerou bastante interesse. Outra dúvida aqui, Wagner, a Alessandra Gomes e outras pessoas também estão apontando um medo que eles estão tendo, um receio, que atualmente boa parte do capital de giro deles é cheque pré-datado. Então, se nesse momento os clientes começarem a pedir para segurar o depósito desses cheques, o que os profissionais podem fazer para lidar com isso? Tá. Eu acho que cada caso ele tem que ser tratado de uma maneira particular. Eu acredito, né, e tenho um olhar assim que isso tende a acontecer. Isso vai acontecer.
Então, eu vejo o seguinte, eu acho que tem que estabelecer aí um relacionamento com esse cliente e de repente assim, falar assim, olha, ele tá em aberto R$ 1.000 comigo, por exemplo, agora para o dia 10, né? Pô, olha, doutor, eu não posso te pagar R$ 1.000, né? Eu não posso honrar. Então, negociar com ele, tentar negociar o máximo possível, porque às vezes não pode pagar 1.000, mas pode pagar 200, 300, 500, não é? Porque eu acho que isso tem que ficar essa relação aberta, sabe? Para tentar realmente negociar o máximo possível. Então, se de repente chega num senso comum aí, num meio termo, que fique não bom, mas que fique aceitável para o profissional e fique aceitável lá para o cliente dele também, tá? Eu acho que seria uma maneira aí da gente tentar amenizar o impacto, né? Maravilha. Só avisando a todo mundo que eu estou jogando links aqui na janela de bate-papo. Tem muitas dúvidas também, Wagner, sobre a atuação do Sebrae. Qual que deve ser o procedimento dos cirurgiões dentistas que têm interesse em contar com a consultoria? Eles têm que ligar? É um serviço pago? Como que funciona? Olha, o Sebrae ele trabalha com gestão, né? Então, o forte do Sebrae é fazer a gestão. Então, a gente tem uma parceria, né, com o Conselho Regional e essas consultorias, elas não são pagas. São consultorias gratuitas, né, que o profissional, o empresário, qualquer cliente, ele pode entrar em contato pelo 0800 570 0800 e marcar uma consultoria remota com um profissional de finanças, com um profissional de marketing, de administração, né, com o jurídico. Nós temos todos esses profissionais que estão lá para esse momento, para ajudar. E também, né, eu vou aproveitar, estender um pouquinho sobre o Sebrae aqui. No Facebook do Sebrae, todos os dias, desde o dia 16, né, nós temos as lives no Facebook do Sebrae, tratando de um tema específico. Né? Por exemplo, essa semana nós falamos de empréstimos lá. Né? Falamos de empréstimos, de dinheiro de finanças. Ontem nós falamos disso. Então, fiquem atentos a isso também, porque é uma outra forma aí de entrar, buscar informação, né, de se antenar com tudo isso que está acontecendo. Mas as consultorias não têm custo nenhum, tá? Vocês todos estão convidados a agendar por conversa. Eu trabalhei muito tempo nesse atendimento remoto, agora eu estou ali no Tatuapé, pessoal, atendi vários cirurgiões dentistas. Né? Muitos mesmo com as dúvidas que a gente fazia um plano de ação financeira tal. Então, puxa, falem conosco, conheça esse serviço. Excelente, Wagner. Aproveitando para avisar que a gente está com uma audiência muito grande aqui, temos 500 cirurgiões dentistas ao vivo agora. Aproveito só a oportunidade para dizer que o CROSP tem promovido cada vez mais webinars dessa forma, voltados a diferentes temas da atuação do profissional, tanto questões do trabalho em si, como de gestão financeira. Então, é uma oportunidade muito bacana, todos ficarem de olho nos canais oficiais do CROSP, site, YouTube, Facebook, para ficarem recebendo, né, os avisos, as notificações. E mais uma dúvida aqui também, Wagner, que se repete para você, é se agora é um bom momento de recorrer a empréstimos quando a pessoa tem a oportunidade, por exemplo, de recorrer a empréstimos de familiares, que não teria cobrança de juros, é uma coisa mais simples, sem burocracia para adquirir o empréstimo. Seria uma boa tentar uma alternativa dessas agora? Dessas linhas de financiamento todas que eu comentei, se nós tivermos aí um familiar que possa nos ajudar nessa parte e uma negociação, né? Você devolver esse valor para ele sem cobrança de juros, gente, é ótimo isso, né? Eu acho muito legal, fundamental isso. Agora, mesmo com essa bela dessa ajuda, né, gente, que nos dias de hoje você ter uma pessoa que consiga te ajudar assim, excelente. Mas não deixem de fazer esse planejamento, tá? Até para identificar, né, quando você acordar ali com esse familiar, quanto que você vai poder pagar por mês? Na verdade, porque às vezes você fala assim, ó, Wagner, pô, eu vou te pagar R$ 2.000 por mês.
pô, de repente fica pesado para você, né? Então faz parte aí, toda aquela parte de levantamento financeiro, fluxo de caixa, cabe aqui também, viu, pessoal? Mesmo nesse empréstimo de familiar, que eu acho ótimo. Quem tiver oportunidade, né? Tem Puxa mais vida. uma dúvida aqui, Wagner. O Marcelo e outros também presentes estão pedindo nossa orientação sobre a questão de elaborar um planejamento para o ano, um planejamento anual. A dúvida do Marcelo e de outros aqui é como fazer esse planejamento, sendo que o fluxo de entradas é variável, não dá para contar sempre com a mesma entrada todo mês. Qual que seria a sua orientação nesse sentido? Tá. Eu vou falar assim, ó, eu vou dividir em duas linhas aqui. Primeiro, para esse momento atual. Para esse momento atual, eu acho que a gente já olhando para abril, como que vai funcionar abril, né, as minhas entradas, o que eu tenho de caixa, as reservas financeiras, já conseguir colocar isso em prática em abril e de repente estender para maio, tá ótimo, né? Um olhar de 2 meses, porque como eu comentei aqui, as coisas elas vão mudar muito. Né? E eu acredito aí que nessa segunda quinzena desse mês terão muitas mudanças nas políticas governamentais, nas instruções para nós. Né? Então, minha sugestão, pô, Wagner, legal, isso é trabalhoso, então deixa eu dar uma olhada para abril, deixa eu fazer isso, né, de levantamento de gastos, colocar isso na planilha de fluxo de caixa para abril. Feito para abril, estende para maio. Né? A gente tem uma visão já de 2 meses legal. Agora, passado essa fase, passado esse momento aqui, pegam a ferramenta que é essencial para isso é essa fluxo de caixa. Então, mesmo com essas entradas, né, essas entradas aí inconstantes, o que eu falo? As entradas, são lá um pouquinho mais um mês, um pouquinho menos no outro e tal. Geralmente as despesas, elas mantêm a mesma batida, né? Pô, as despesas fixas lá, aluguel, água, luz, telefone, internet, as despesas pessoais, geralmente a gente sabe 70%, 80% das despesas nós temos. Então, faça um levantamento e tenha um olhar para as despesas. Pô, eu tenho aqui R$ 5.000 de despesas. Pô, então, é daqui que eu vou pensar, né? Sabe, fazer ter esse olhar. Pô, eu tenho 5.000 de despesas, então eu preciso fazer com que entre no decorrer do mês todo pelo menos 5.000 para eu ficar no 0 a 0, né? Tudo bem? Wagner, tudo perfeito. Tá. Que as dúvidas estão chegando aqui, a gente tentando colocar todo mundo para ficar com resposta. Só quero lembrar a todos que estão acompanhando o webinar que o conteúdo vai ser disponibilizado na íntegra nos canais do CROSP, no YouTube, nas redes sociais. Será enviado um link para todo mundo acessar. O Wagner também vai compartilhar conosco os arquivos que ele usou hoje e a gente vai repassar a todos. Uma Já próxima coloquei dúvida meu aqui. contato aqui também, tá? Coloquei aqui o Perfeito, e-mail, meu WhatsApp, precisando, estou à disposição também. Aqui tem os links do Sebrae, né? Tá bem? perfeito, Wagner. O Felipe, que está acompanhando aqui a apresentação conosco, ele pergunta o seguinte: o que você acha sobre a implementação de, além dos controles de gestão financeira, indicadores de performance? É uma boa ideia para este momento? Ótima ideia, ótima ideia. Eu coloco assim, né? Eu coloco alguns estágios. Por exemplo, pô, Wagner, eu não tenho. Porque eu falo isso de exemplos de consultorias que eu já fiz, né? Falo assim, ó, eu não tenho uma visão da entrada e de saída. O que eu vou pagando, tal, vou recebendo do meu paciente, eu vou pagando e vai tocando. Legal. Então, primeiro estágio. Faz isso, coloca esse fluxo de caixa, né, funcionando. Agora, pô, Wagner, isso já está estabelecido. Eu já tenho meu fluxo de caixa, eu já consigo ter uma previsibilidade aqui, né, do que vai entrar, do que eu preciso pagar, fechou. Então, isso. Agora, colocar indicadores de resultados financeiros, né, de performance, de atendimentos a pacientes, é, poxa, como é que chama quando às vezes um paciente ele vai um orçamento. Pô, então eu tive X orçamentos e foram efetivados tantos serviços, não é? Eu acho que esses indicadores eles são excelentes. Nós
deixa eu até aproveitar aqui e passar isso então para todos. O Sebrae ele tem uma live, né, sobre indicadores e metas, que é muito legal, gente. Deem uma olhada, explore lá o portal do Sebrae e ele tem essa live. Essa live ela tem 2 horas de duração, é feita ao vivo, não tem custo nenhum também, tá? Lá no portal do Sebrae você vai ver cursos online, né? E nós fazemos. Ela é bem legal porque a gente fala exatamente disso, objetivos, de traçar metas e para essas metas a gente trazer alguns indicadores, né? Então eu acho que isso é bem legal. Se já tiver num estágio assim, é muito bom, né? Porque você tem um olhar de indicadores financeiros, eu tenho um indicador da performance, do consultório, da clínica, da minha atividade profissional, muito bacana. Caminhando para a profissionalização mesmo do negócio, né? Excelente. Excelente. Aproveito também a presença de todos para avisar que nesse momento de pandemia do coronavírus, o CROSP vem atualizando diariamente o site crosp.org.br com notícias oficiais de órgãos sanitários, de Ministério da Saúde, sobre todas as mudanças que estão ocorrendo na atuação profissional. É uma velocidade muito grande das notícias, então indicamos para todos procurarem o site do Conselho, crosp.org.br, para atualizarem as notícias sobre o que está acontecendo na área, inclusive para saber dos próximos webinars que nós faremos, tudo fica no nosso site. E voltando aqui ao tema, Wagner, uma outra dúvida também que os cirurgiões dentistas têm aqui é sobre linhas de crédito para autônomos. Existem linhas de créditos para autônomos? Porque ouve-se falar muito de empresas, micro e pequenas empresas, mas o autônomo tem a quem recorrer? Olha, o autônomo ainda não tem nenhuma linha de crédito, pelo menos dos bancos que a gente está acompanhando aqui, não tem nada ainda concretizado, tá? Nada direcionado, não. Tem, e aí eu acho que cabe até dar uma olhada, tem aqui uma agência de fomento, que é do Estado de São Paulo, que chama Desenvolve SP, que é uma agência de fomento estadual, então ela trabalha com linhas de crédito muito diversificadas, né? Pode ser, eu não vi ainda, tá? Mas pode ser que nesse momento, ou nos próximos dias, eles coloquem alguma coisa nesse aspecto, porque eles estão fazendo um trabalho todo voltado lá para o coronavírus, tá? Então pode ser. E tem também o Banco do Povo, né? O Banco do Povo ele trabalha com microcrédito, porque eu acho que é importante a gente falar, às vezes você assim, pô, Wagner, eu precisaria de uma linha de financiamento, mas não precisaria muito. Pô, 5 mil ali, 10 mil reais já conseguiria equilibrar. Deem uma olhada então depois do Banco do Povo. Eu vou mandar para vocês, eu vou disponibilizar também, tá, Thiago? Esse material que eu mencionei hoje, das linhas de crédito que nós recebemos da nossa unidade aqui de serviços financeiros. Porque tem esses dois que eu falei, eles estão lá, né? Tem os contatos, tem até contato por WhatsApp para o Banco do Povo. De repente é uma saída aí, né? É uma saída para isso. Sabe Exatamente. uma outra coisa que eu quero comentar com vocês? Né? Eu estava conversando com um empresário essa semana, ele falou assim para mim, Wagner, eu estava numa situação assim, né? Eu já estava atrasado 2 meses do meu aluguel, né? E aí o que que eu fiz? O que que eu fui dar uma pesquisada? Ele foi dar uma pesquisada em fundo de garantia que ele tinha, né? Lá do passado, sabe? Fundo de garantia, PIS, todas essas coisas que às vezes a gente trabalhou tal, mas não trabalhou registrado, mas não tirou. Eu quero dividir isso com vocês, né? Porque de repente pode ser que alguém aqui se encontre numa situação e isso sirva. Ele deu uma vasculhada nisso, ele conseguiu, né, recuperar R$ 3.700, né? Ele falou, pô, fui lá que tem meus 2 aluguéis e de um dinheiro que estava perdido, né? Então, eu acho que essas coisas também nesse momento é legal a gente dar uma pesquisada, né? Porque senão às vezes fica parado lá. E a gente está aí, né, passando um apuro e tem o valor, às vezes, pelo menos o que é nosso, né? Procurar alternativas, né, Wagner? Exato, Nesse procurar momento, alternativa. E eu achei acima de tudo. esse relato dele muito legal, né? Porque ele falou, Wagner, eu estava assim, ele trabalha com eventos. Então, imaginem, cancelaram todos os eventos, né? Desse mês, do mês que vem. Ele falou, de onde que eu ia tirar?
O que eu ia fazer? E ele conseguiu isso, né? Conseguiu trabalhar dessa forma, conseguiu. Ele também, né? Eu faço uma analogia porque ele também tem valores a receber futuro de clientes que fizeram eventos, tal. E ele conseguiu negociar do modelo que eu falei para vocês, né? Falou assim, ó, não consigo te pagar 1.000, mas eu tenho 500, eu te adianto essa parte, beleza, né? Exatamente. Agora, outra coisa, Wagner, que as pessoas, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, só lembrando para todos, visitarem o site crosp.org.br, tanto na página principal quanto na página das notícias, há uma relação de ações do CROSP em meio ao contexto do coronavírus, pleiteando linhas de crédito, pleiteando isenção de impostos com as 645 prefeituras do estado de São Paulo. Então, a orientação é que todos visitem o site do CROSP, porque ele está bem atualizado com tudo que está acontecendo, inclusive com o status das coisas, né? Quando o CROSP pleiteia algo que precisa de resposta de um órgão público, também ficamos ali no aguardo. Mas voltando aqui, Wagner, uma dúvida recorrente é sobre o caixa de emergência que as pessoas têm que ter. Porque, por exemplo, muita gente falando, e o meu caixa de abril, né? Não vai entrar nada, vai entrar muito pouco. A recomendação sobre um caixa de emergência deveria ser para 3 meses, assim, 1 mês? Como que funciona isso? Ó, geralmente eu tenho, né? Eu tenho assim em linhas gerais que a gente tem que ter uma reserva, pelo menos para uns 3 meses, para essas despesas fixas, para esses gastos fixos que a clínica, que o consultório tenha, né? Ou seja, aluguel, água, luz, telefone e tal, né? Hoje, se a gente conseguir se manter com 1 mês, né, desse caixa emergencial, eu acho que alcança o objetivo desse momento, né? Então eu colocaria nessa situação. De repente aqui, né, fazer uma análise assim também. Pô, Wagner, eu tenho aqui um caixa, né, que eu consigo me segurar um pouquinho, mas eu tenho bastante coisa também, né, de repente futura, para receber futuro. Então, acho que cabe uma avaliação, se dá para antecipar, vai ter um custo financeiro isso, né, vai antecipar, e e eu fecho aqui, sem se descuidar também, né? Porque você vai antecipar, pode faltar lá na frente. Mas, sabe, fazer um planejamento para isso, né? De repente, tenho dinheiro para receber no futuro, eu trago agora, tapo aqui esse buraco mais emergencial e já sei que lá na frente eu vou ter que suprir, né? Eu vou ter que ter um valor para cobrir, sabe? Eu acho que isso também a gente pode colocar dentro aí do escopo de um planejamento. Excelente. Só avisando novamente para todos, crosp.org.br, para consultarem as notícias atualizadas em meio a essa questão do corona e todos os problemas que estão acontecendo. A Ana Paula, Wagner, Ana Paula Rosa pergunta, vender um bem como um carro seria uma boa opção neste momento para quitar despesas? Ô, Ana, eu vejo assim, olha, é, se for, se você tiver a disponibilidade, né, e a real necessidade de desfazer desse bem, né, eu acho que é uma coisa que a gente pode colocar em conta, sim, levar em conta, né? Por que eu estou falando dessa disponibilidade e essa avaliação? Porque de repente, né, foi a atividade profissional, foi o consultório, foi a clínica que possibilitou a compra desse bem, né, desse carro, desse automóvel. Então, nada, vamos dizer assim, com um olhar de negócio, nada mais justo que nesse momento de crise, a gente pegar esse dinheiro que a clínica possibilitou, né, que minha atividade profissional possibilitou comprar um carro, eu colocar novamente na clínica, né? Para a gente se manter. E eu sei que daqui a 3, daqui a 6 meses, eu vou ter condições novamente de readquirir esse bem. E eu acho que é válido. Eu acho que é muito válido. Às vezes é melhor a gente fazer isso, né? Do que pegar um financiamento no banco, pagar juros e tudo mais. Porque também, vamos pensar, é, às vezes a gente vê, né? A gente vê bastante, olha, compre carro zero com zero de juros. Pô, é a hora então, né? Em vez de pegar uma taxa de 1,35%, 2%, 8% no banco, eu vou comprar, eu uso o dinheiro do carro agora, invisto, coloco, né? Faço um aporte
no meu negócio, e aí depois eu vou comprar lá um carro com juros zero. Pô, é uma alternativa muito interessante. Excelente. Wagner, mais uma vez, gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade, a sua atenção com a comunidade de profissionais da odontologia, aqui os inscritos do CROSP. Agradeço a todos os mais de 500 profissionais da odontologia que não só participaram dessa apresentação hoje, como contribuíram, né, bastante com as dúvidas, comentários. Reforço, então, o comunicado para que todos acessem o site crosp.org.br. Há muitas dúvidas aqui no bate-papo em relação às solicitações que o CROSP tem feito a órgãos públicos, prefeituras, a quantas andam essas solicitações. O site traz as notícias mais atualizadas sobre isenção de impostos, IPTU, INSS, todos esses assuntos estão atualizados no site. A apresentação do Wagner vai ser disponibilizada no YouTube, vai ser enviado o link por e-mail para os arquivos que ele utilizou também. E também gostaria de reforçar para que todos fiquem de olho nos canais do CROSP, para que participem dos próximos webinars do Conselho. Cada vez mais a gente tem aderido a essa prática de reuniões virtuais, agora mais do que nunca, e que pediria a gentileza também de todos para que comuniquem aos colegas sobre esse conteúdo, enviem os links desse webinar, por exemplo, quando ele for disponibilizado para os seus colegas, e que os outros colegas também participem cada vez mais dessas oportunidades aqui. Mais uma vez, agradecer em nome do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, ao Wagner Paludetto, consultor financeiro do Sebrae, e a todos os participantes. Wagner, muito obrigado pela sua participação. Olha, muito obrigado também pelo convite, pela receptividade de vocês, né? Espero poder ter contribuído. É um momento bem difícil. Eu sou bem novinho, né? Mas nos meus anos aqui, nós nunca vivemos uma situação dessa, olhando do lado de negócios, né? Então é uma situação que a gente vai ter que se adequar no dia a dia. Eu acho muito pertinente, né, que vocês profissionais fiquem atentos realmente, né? Tenham como um aliado o conselho, o Sebrae, né, o contador, sabe? Eu acho que é essa troca, né, essas boas práticas, e a gente trocar uma ideia, eu acho que é fundamental em todos os momentos, principalmente nesse. Agradeço demais aí o convite, muito obrigado, viu, pessoal, pela participação. Então, obrigado, Wagner, obrigado a todos os participantes, boa tarde a todos. Tchau, tchau.